Ora, 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 Trump mudou de posição em relação a Israel, ou mais importante ainda, em relação às próprias políticas dele. Por que ele proibiu Israel de ver os detalhes do memorando de entendimento que supostamente será assinado em uma cerimônia na sexta-feira na Suíça? Vamos ouvir como o vice-presidente J.D. Vance explicou essa. Porque todos nós não podemos ver o memorando de entendimento agora. O motivo pelo qual ainda não divulgamos é que existem algumas questões diplomáticas delicadas acontecendo, onde os iranianos, e não só os iranianos, mas alguns dos nossos mediadores, os paquistaneses e os cataris, nos pediram para fazer isso na ordem certa. Eu, sinceramente, não entendo totalmente, mas existem sensibilidades no mundo árabe e muçulmano às quais estamos tentando atender. Fundamentalmente, faz realmente diferença se o acordo sair na quarta-feira ou na sexta-feira? Não, por isso não enfatizamos tanto, porque, no mais tardar, o texto será divulgado na sexta-feira. Tudo bem. Tudo bem, Mark. Quero dizer, eu sei que você é o senhor diplomático e tudo mais. Como você vai amenizar essa situação? E me diga quais são as sensibilidades dos árabes, do Irã, do Paquistão e do Catar. Me explique o que isso significa. Não sei o que isso significa, mas tenho uma teoria para você. Eu sei que muita diplomacia sempre é feita nos bastidores. Para a diplomacia ter sucesso, é preciso cuidar de todos os detalhes de forma discreta, tornando-se público apenas quando há acordo. Se você divulgar algo antes do acordo, pode perder a chance de consegui-lo. Então, pelo que entendo disso, minha interpretação é que nem tudo está 100% resolvido. Talvez estejam perto, mas é como estar meio grávida, ou está ou não está. Então, minha suposição a partir daquela resposta que recebemos do vice-presidente é que nem tudo está fechado. E, portanto, nada será divulgado, até que seja finalizado. Quero dizer, qual é a grande diferença entre anunciar hoje, quarta-feira, ou na sexta-feira? Não há uma grande diferença. O que é um dia aqui ou um dia ali? Não importa. Só pode importar se revelar isso antes for expor as diferenças que ainda existem no documento. Ok, então, ao que parece, o presidente Trump assinou o acordo eletronicamente. E se isso não ocorreu e os detalhes não foram resolvidos, quem estava assinando esses documentos eletrônicos? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é exatamente isso. O acordo que você mencionou, sabe, é algo que pode colocar o acordo em risco. Esse é um acordo perverso. Qualquer acordo com a República Islâmica é ruim, pois só lhes dá mais 60 dias e assim sucessivamente. Enquanto eles ainda estão atirando em navios no Estreito de Hormuz, o Hezbollah ainda está atirando nas tropas das FDI no Líbano e mirando na fronteira de Israel. Com licença, você sabe por que eles não querem divulgar isso? Porque toda vez que vaza alguma coisa que pode estar nesse acordo, todas as pessoas do governo Trump e os republicanos nos Estados Unidos que estão no grupo do Marco Rubio e não no grupo do J.D. Vance. E todos os israelenses estão dizendo que isso é um absurdo. Você não pode ter um acordo assim ou qualquer acordo. E isso permite que o regime tenha dinheiro e se reconstrua. E também eu sei que ele diz que tudo é verificável. Besteira. Ok, você sabe. Quero dizer, agora você não concorda com isso, que qualquer acordo é um mau acordo nesse caso. Então vamos analisar o governo Trump através da sua própria retórica, ok? O governo Trump afirmou não desejar a guerra. Eles só foram forçados a travar a guerra porque os iranianos não estavam dispostos, diplomaticamente, a fazer as concessões necessárias para acabar com seu programa nuclear de uma vez por todas. Essa era a posição do governo Trump. E Trump disse várias vezes: eu prefiro resolver isso diplomaticamente, mas se eles não colaborarem, então teremos que usar uma abordagem mais dura. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas não há dúvida de que, desde o primeiro dia, Trump expressou preferência por uma solução diplomática, mas não, segundo ele, em suas palavras, não um acordo vantajoso para os iranianos como o de Obama, mas um arranjo que realmente encerrasse de vez o programa nuclear deles. Agora, eu sei que você não aceita isso, mas foi isso que o governo Trump disse de forma consistente nos últimos meses. Eu diria que o que eles fizeram agora foi se prejudicar muito do próprio ponto de vista deles, não do ponto de vista de Israel, não do ponto de vista de Ruth Blumenthal, não do ponto de vista de Mark Hagas, mas do próprio ponto de vista deles, eles se prejudicaram. Por quê? Ao entrar nesse processo de 60 dias com cessar-fogo e os estreitos abertos, os iranianos podem exportar petróleo e voltar a receber dinheiro, o que antes os prejudicava. Em outras palavras, você tirou a pressão econômica,
E se houver algum tipo de alívio nas sanções ou algo relacionado à liberação de dinheiro, então você está reduzindo a pressão econômica sobre eles. Você reduziu a pressão militar sobre eles porque há um cessar-fogo em vigor, certo? Por que você acha que eles vão ceder agora? Só não fariam concessões se você continuasse pressionando. E ao reduzir a pressão, eu acho que a chance de realmente conseguir um bom resultado é muito, muito, muito menor. Mais um ponto sobre isso, certo? E Trump e até mesmo Vance disseram coisas assim. Eles disseram, e eles não recebem nada de imediato. Eles só vão receber alívio das sanções e assim por diante, depois que realmente cumprirem o que têm que cumprir. Ou seja, precisam agir antes de receber benefícios econômicos e que sempre podemos voltar à guerra. Os americanos vão retirar suas forças? Eles vão manter suas forças no Oriente Médio prontas para agir caso os iranianos comecem a fazer joguinhos? Então, duas coisas. Se vamos entrar nesse processo de 60 dias, pelo que vejo, já está praticamente decidido. Se entrarmos nesse processo de 60 dias, os americanos realmente estão permitindo o envio de fundos aos iranianos, aliviando sanções e liberando dinheiro congelado? E as tropas americanas vão estar lá preparadas e prontas para agir? Porque se você não fizer isso, sabe, se você der a eles o que querem economicamente e retirar suas forças, não há chance de haver um bom acordo. Antes de tudo, vamos falar de economia. Todas nós sabemos que o público americano foi, e não só o público americano, mas a economia global foi severamente afetada pelo Irã, novamente a República Islâmica. Eu odeio dizer Irã porque o povo iraniano não merece ser categorizado junto com esses valentões malignos. Tudo bem. A República Islâmica estava mantendo o mundo refém ao tomar o controle do Estreito de Hormuz. E agora, de novo, todas as pessoas contra a guerra, incluindo os democratas e os republicanos da ala woke da direita, estão dizendo: se você abrir o Estreito de Hormuz agora, é como se não tivesse ido à guerra, pois ele já estava aberto antes, certo? Agora, entendemos que a economia global é um problema, e isso é um problema sério, um problema legítimo. Mas é o seguinte, essa pressão econômica, se você é alguém que acusa pessoas como eu de ser belicista e tudo mais, sabe, eu realmente não me importo. E então você necessariamente apoiaria mais a pressão econômica do que a pressão militar. O que você diz é: olha, está funcionando e estava funcionando, estava realmente apertando aquele regime. Mas tem outra coisa. Mas, de novo, aí os americanos ficam irritados porque o preço da gasolina na bomba está subindo. Então, de novo, eu já disse isso antes, ok? Eu entendo. Mas isso significa que eles não estão vendo o quadro geral, porque não é só sobre armas nucleares. Sim, você está certa. Trump sempre disse que eles não podem ter armas nucleares. Mas é o seguinte: ele também disse ao povo iraniano que a ajuda está a caminho. Ele também foi para a guerra em uma guerra muito justa. E ele, junto com Israel e os Estados Unidos, conduziram duas grandes operações que foram extremamente bem-sucedidas. E mais o ponto é que eles estavam vencendo. Até o Trump disse: nós destruímos a força aérea deles, nós destruímos a marinha deles, nós destruímos os prédios deles, nós a infraestrutura deles, nós destruímos os líderes deles. Dois níveis diferentes de líderes foram eliminados. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está vencendo e já eliminou todas essas pessoas e tem esses jihadistas islâmicos mantendo o Estreito de Hormuz como refém, eles não ligam. Eles vão matar todo o povo deles só para continuarem de pé. É aí que você se rende. É aí que você diz: vamos fazer um acordo. Isso não é diplomacia. Isso é capitulação. Diplomacia, eu diria, antes de tudo, esqueça essa palavra por um minuto. Quando você vence uma guerra, o que você quer é que os perdedores peçam paz para você. Você não diz: ok, fizemos tudo isso. E agora, porque esses caras nos têm nas mãos no Estreito de Hormuz, nós vamos sentar e conversar com eles e, de repente, começar a falar coisas boas sobre eles também. Isso é um absurdo, isso me enfurece. Estou tentando entender o que acontece. E talvez Trump me surpreenda. E talvez ele consiga um ótimo acordo, e talvez os iranianos realmente estejam pagando um preço. Mas, no momento, eu não vejo isso. Eu vejo os Estados Unidos tendo dado ao Irã uma sobrevida, não ao Irã, ao regime, certo? E se realmente houver,
você sabe, uma retirada das forças dos Estados Unidos da região, e se realmente houver alívio econômico para os iranianos, eu acho que eles vão ter muito menos motivação para fazer as concessões que Trump vem exigindo até agora. E talvez tenha que haver um retorno à guerra, porque os iranianos, eu não vejo os iranianos, se estiver confortável para eles, eles não vão ceder. Mas eu diria o seguinte para você: você está dizendo que está vencendo, então por que parar? E eu sei, pelos conflitos militares dos quais Israel participou, que mesmo quando você está à frente em um conflito militar, isso não significa necessariamente que você deva continuar automaticamente. Há a chamada lei dos retornos decrescentes. Às vezes é preciso parar enquanto está ganhando. Existe um problema nas guerras de Israel, nas guerras dos Estados Unidos, onde ocorre o chamado mission creep, quando você continua avançando sem parar. Quando você está envolvido em uma ação militar, você precisa avaliar todos os dias. Sabe para onde isso está indo? Será que estou no ponto de rendimentos decrescentes? Será que agora estou na frente? É hora de recuar e usar minhas vantagens de outra forma. Então, a ideia de que você precisa, sabe, seguir isso até o fim, às vezes é verdadeira e às vezes não é. Quero dizer uma última coisa sobre os iranianos. Certo? Nós não sabemos o que está acontecendo dentro do Irã. Certo? É possível que o regime realmente esteja em seus últimos momentos? É possível que durante esse cessar-fogo, o povo iraniano aproveite o momento de tranquilidade para se levantar contra o regime? É possível que, por causa de tudo o que aconteceu, Trump esteja agora ganhando tempo para que mudanças aconteçam no Irã? Outra teoria é que Trump quer esperar até novembro para passar as eleições de meio de mandato e então revidar com força. Ok, então deixa eu responder uma dessas perguntas. Nós sabemos o que está acontecendo no Irã, que execuções ainda estão sendo realizadas contra pessoas inocentes. Isso nós sabemos. Nós sabemos que o que você chama de silêncio pode ser que o regime não esteja sendo bombardeado, mas o povo iraniano ainda está aterrorizado e eles não têm armas, eles não estão armados e não podem enfrentar. E é verdade que o presidente Trump está absolutamente certo ao dizer que muitos dos líderes e muitos dos guardas revolucionários e dos membros da Basij foram eliminados. Sim, a lei dos rendimentos decrescentes, você está certa? Mas, nesse caso, o que eu estava dizendo é: ok, então agora o que ele quer fazer é remover o bloqueio dele à República Islâmica e ao Estreito de Hormuz, em vez de dizer, não, você abre agora mesmo para a navegação internacional. E se não, nós bombardeamos vocês de novo. E se não, nós bombardeamos vocês de novo. Não, e eu concordo sobre a lei dos rendimentos decrescentes. Mas, na verdade, americanos não foram mortos. Houve alguns ao longo da guerra, mas muito poucos pelos padrões militares. E com os israelenses foi a mesma coisa. Na verdade, mais israelenses foram mortos. E não no Irã, mas no Líbano. E aqui está a questão sobre isso. Nós sabemos disso. Então, eu não sei de que rendimentos decrescentes estamos falando nesse caso. Segundo, eu não sou, sabe, para todas essas pessoas, eu tenho que dizer, eu simplesmente adoro os nomes que me chamam nas redes sociais, tipo Zio Freak. E esse, pelo menos, é um que eu posso falar aqui, porque os outros envolvem partes do corpo feminino e tudo mais. Realmente uma retórica antissemita, vil e anti-Israel vinda de pessoas de direita. E isso, agora, por que eu estou até trazendo esse assunto? Porque para todas essas pessoas, eu diria, eu fui uma grande defensora do presidente Trump, eu fui republicana, eu apoiei ele. Os israelenses o aplaudiram junto com o povo iraniano. Aplaudiram ele não porque ele seja um belicista ou algo assim, mas porque ele estava do lado certo da história. Ele estava com os mocinhos contra os vilões. E agora, de repente, ele está, mudando a sua política. E é por isso que, de repente, J.D. Vance está em destaque e vendendo esse acordo de uma forma muito ruim, aliás, ao contrário de Marco Rubio, que por muito tempo parecia estar bem visto por Trump. Então, eu gostaria de saber por que, mesmo que ele tenha mudado sua política por causa da economia, das eleições de meio de mandato, ou seja lá o que for, ele precisa começar a atacar Israel verbalmente. O que diabos Israel fez contra ele, além de ficar do lado dele, ajudá-lo, incentivá-lo, sem forçá-lo a entrar em guerra? E vamos só, por um minuto, ouvir o que o presidente Trump tinha a dizer sobre Israel.
Agora, eu não estou satisfeito com a forma como Israel tem lidado com o Líbano e com o Hezbollah. Eles deveriam ter conseguido fazer isso sim, mais rápido. Isso simplesmente se arrasta para sempre. E quando isso acontece, prejudica a imagem do grande acordo. E esse é o acordo com o Irã. Israel luta contra o Hezbollah há muito tempo e muitas pessoas estão morrendo. Você não precisa destruir um prédio inteiro para procurar alguém, pois há muitas pessoas ali e nem todas são do Hezbollah, posso garantir. E eu sugeri a Israel que deixasse a Síria cuidar do Hezbollah. Porque, para ser sincero com você, acho que eles fariam um trabalho melhor fazendo isso. Posso responder? Trump fala coisas logicamente inconsistentes e também diz algo que considero interessante. Ele afirma que a guerra com o Hezbollah já se prolonga e Israel deveria baixar o tom. Mas se ele está reclamando que a guerra já dura muito tempo, Israel não deveria diminuir o tom. Israel deveria aumentar o tom e nós deveríamos terminar isso, certo? Acho que isso é bem verdade. Teve outro momento em que ele disse que ninguém morreu em Israel pelos foguetes. Então não havia motivo para Israel responder da maneira que respondemos. Bem, quando os 2 pilotos de helicóptero americanos não foram considerados feridos também, mas os Estados Unidos, ele mesmo viu a necessidade de responder. Então, muito disso, eu acho, é porque ele está em negociações delicadas com os iranianos. E do ponto de vista dele, os israelenses estão causando problemas para ele porque estão dando argumentos para os iranianos. Você tem que parar os israelenses. Você tem que parar os israelenses. Não sei o quão sério é isso. Achei interessante o comentário dele sobre os sírios. E, na verdade, eu acho engraçado porque Israel é um país ocidental como os Estados Unidos e nós temos valores democráticos e simplesmente não saímos por aí matando pessoas inocentes. Mas não se pode dizer isso do governo sírio. A questão é que Israel destrói prédios residenciais onde podem haver civis e também membros do Hezbollah, certo? Se os sírios realmente se envolvessem, acho que você veria um massacre. Sabemos quem é o regime sírio. E é interessante que isso implica que Israel não está sendo cuidadoso o bastante com as vítimas civis. Os sírios, de alguma forma, serão mais cautelosos. Mas sobre a questão maior, Israel está no sul do Líbano, destruindo a infraestrutura do Hezbollah. É positivo estarmos lá. Faremos um trabalho importante e permaneceremos o tempo necessário. Mas no leste do Líbano, no chamado Vale do Bekaa, há todo tipo de infraestrutura do Hezbollah bem na fronteira com a Síria. O presidente Trump está convidando os sírios a cruzarem a fronteira para essas redutos do Hezbollah no leste do Líbano, no Bekaa, e dizendo basicamente o que os israelenses estão fazendo no sul, vocês precisam fazer no leste. Não sei se é isso que ele diz, mas preciso te contar algo. Sei que ele gosta de elogiar ditadores e líderes perversos. E a Shara faria isso, quero dizer, o senhor ISIS Al-Qaeda, que supostamente se reformou, ele entraria no Líbano e decapitaria todo cristão que encontrasse. Isso é realmente ótimo, Trump. Muito obrigada. Mas esse nem é o ponto. Meu problema com ele é como ele ousa dizer que matamos pessoas demais e que só destruímos prédios onde não há apenas o Hezbollah. Como ele ousa? Nós avisamos os civis para saírem do caminho, fazemos ataques cirúrgicos. Isso também foi verdade em Gaza. É assim que conduzimos nossa guerra. Todo especialista em guerra já disse isso. Ninguém conduz uma guerra urbana de forma tão moral quanto nós, mesmo que isso nos custe caro. E posso dizer mais uma coisa? A embaixadora de Israel nos Estados Unidos, Yeshiel Leider, que perdeu o filho na guerra de Gaza, ele fica muito ofendido quando alguém menciona isso, porque ele disse, se Israel estivesse lutando de forma indiscriminada e simplesmente derrubando prédios à procura de alguém, o filho dele estaria vivo hoje. E isso é verdade. E agora no Líbano, aliás, porque o governo israelense está sendo muito cuidadoso para não ficar mal com Trump. As tropas das FDI no sul do Líbano foram orientadas a recuar, a ter cautela e não vão agir. Isso os torna alvos fáceis, pois o Hezbollah segue atirando. E deixa eu dizer, se nesse acordo, de acordo com todos os atores mal intencionados que estão pressionando o governo Trump, se nesse acordo diz que eles só vão assinar se houver cessar-fogo em todas as frentes e Israel tiver que se retirar do Líbano. Provavelmente é isso que ele está preocupado. Se isso constar no memorando de entendimento, que Deus nos ajude.
E, em segundo lugar, sabemos que é isso que a República Islâmica vai exigir em qualquer acordo final. E o que e meu último ponto antes de passar para você é que, para todas as pessoas que acham que Israel quer ver soldados americanos mortos ou algo assim, isso é ridículo. E digo a vocês, Israel, se precisarmos agir sozinhos, agiremos. E não só no Líbano nós vamos, talvez tenhamos que atacar o Irã sozinhos, o que aliás nós fizemos. Nós, nossa força aérea, como até mesmo os pilotos dos Estados Unidos dizem, nossa força aérea é incomparável. E se tivermos que fazer isso, e se tivermos que entrar lá e lutar contra eles e derrotar o Irã sozinhos, enquanto também estamos lidando com o Hezbollah, eu não sei. Talvez tenhamos que fazer isso. E se tivermos que fazer, nós vamos fazer. Concordei com o que você disse, mas discordo quando chamou nossos soldados no sul do Líbano de alvos fáceis. Não aceito isso. São soldados de combate em terreno difícil. Eles estão lutando duro. Eles estão lidando com a infraestrutura do Hezbollah lá. Eles estão se protegendo e cumprindo sua missão. Protegem o povo de Israel, principalmente a comunidade do norte que tanto sofreu. Eles são soldados em zona de combate. Infelizmente, alguns se ferem e outros morrem, mas não são alvos fáceis. Lutam pelo nosso país e povo. E eu não acho que eles estejam em uma situação, e nenhum governo em Israel vai colocá-los em uma situação em que não possam se defender contra ataques do Hezbollah. Eu quero seguir em frente. Espere um segundo, vou deixar você seguir. Há relatos vindos dos soldados de que, desde que o memorando de entendimento foi anunciado, esses soldados foram orientados por seus comandantes a não fazerem nada. Nem atirem até receberem permissão. É verdade. Você não pode simplesmente. Talvez tenham existido limitações. Não, eles estão sendo mais limitados que antes. Sim, nossa força aérea ainda ataca. Estou te dizendo, Mark, há relatos vindos diretamente dos soldados no campo de que as ordens mudaram desde que o memorando de entendimento foi assinado. Não sei se isso é verdade, mas mesmo assim, chamar soldados israelenses em combate de alvos fáceis, eles estão lá, são fortes, lutam e fazem um bom trabalho. Houve limitações impostas por razões políticas mais amplas? Acredito que sim. Aqui quero abordar a questão que você citou. Diz que haverá um cessar-fogo no Líbano que vai acompanhar qualquer período de 60 dias. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais os americanos não querem que essa linguagem seja divulgada. Porque cessar-fogo é um termo vago? Cessar-fogo pode ter vários significados. Para o Irã, isso significa Israel retornar à fronteira internacional e sair do Líbano, permitindo que o Hezbollah reassuma o controle. Um cessar-fogo também pode significar que Israel pare onde está e permaneça no controle de todo o território no sul do Líbano, que atualmente controla até que as negociações mudem essa situação. E aqui eu quero dizer o seguinte, e eu diria à Casa Branca que ouçam se vocês quiserem deixar o Irã assumir o controle do Líbano novamente e colocar esse país novamente em um caminho para continuar para sempre como um Estado falido. Sim, sob a ocupação iraniana, essa é a política certa. Todo o esforço americano nos últimos meses tem sido fazer com que Líbano e Israel conversem entre si, o que temos feito. Nosso embaixador, que você mencionou antes, tem liderado essas conversas em Washington. Conversamos entre militares. O governo do Líbano quer o Hezbollah desarmado para reafirmar a soberania libanesa. Discutiu-se um projeto piloto em que Israel deixaria uma área para o exército libanês ocupar, mas muitos duvidavam da eficácia disso. Há debate sério sobre como melhorar a relação entre Israel e o Líbano. O Líbano tem sido um território ocupado pelo Irã via Hezbollah. Precisamos mudar essa dinâmica. Se você forçar Israel a se retirar unilateralmente, não só estará colocando Israel em perigo, sim, mas também estará jogando fora qualquer chance de construir um futuro melhor para o povo libanês. Agora, vamos ser claros aqui. Os cristãos libaneses cansados do Hezbollah. Os muçulmanos sunitas libaneses estão cansados do Hezbollah. Os drusos libaneses estão cansados do Hezbollah. Essa é a maioria da população libanesa, até mesmo na comunidade xiita, que tem sido o reduto tradicional do Hezbollah. Crescem as rachaduras no apoio ao Hezbollah, até seu próprio povo questiona. Hezbollah, o que estão fazendo? Que guerra é essa? Por que vocês estão nos arrastando para essa guerra com Israel? Por causa de uma potência estrangeira. E essa potência estrangeira é, claro, o Irã. Há uma dinâmica positiva no Líbano, apesar dos problemas. Não afirmo que tudo melhorará amanhã, mas há avanço na direção certa.
Se os Estados Unidos concordarem com a interpretação iraniana do que é um cessar-fogo, ou seja, que Israel tem que se retirar, tudo isso estará sendo jogado fora. Isso é um erro para Israel, é um erro para os Estados Unidos, é um erro para o Líbano. Com certeza. Ok. Então, vamos falar por um minuto sobre tudo isso e sobre a sugestão, como todo mundo de todos os lados do espectro diz, de que, em parte, Trump está fazendo isso por causa das eleições de meio de mandato em novembro, certo? Agora, só para explicar para quem não sabe, para quem não é americano, nem todo mundo é americano, sabe que as eleições de meio de mandato em novembro, Trump não está concorrendo nessas eleições. É que, antes de mais nada, neste momento estão acontecendo as primárias e Trump apoia candidatos nas primárias republicanas, esperando que eles ganhem. Mas aí, em novembro, é quando eles vão disputar contra os democratas. Agora, se os republicanos perderem a Câmara e o Senado nas eleições de meio de mandato, isso significa duas coisas. Uma é o processo de impeachment contra o Trump, por isso é muito crucial para ele não perder as duas casas do Congresso, certo? E também é, na minha opinião, ruim para os Estados Unidos, realmente ruim como americana e israelense. Eu acho que seria terrível para a América se os democratas assumissem a Câmara e o Senado. Mas aqui está a minha teoria, que ninguém parece perceber. E é o seguinte, acho que ele tem uma Trump. Eu acho que os republicanos têm uma chance melhor de ganhar, de não perder cadeiras nas eleições de meio de mandato no Congresso. Se eles estiverem do lado vencedor, não do lado da capitulação, não do lado do Tucker Carlson, da Megyn Kelly, nem do J.D. Vance, eu acredito. Agora, isso também é baseado em pesquisas e coisas assim. Sim, americanos de todos os tipos desejam gasolina mais barata. Quando falamos do poder e da grandeza dos Estados Unidos, afinal, o que significa Make America Great Again? A América não pode ser uma perdedora fraca nas relações internacionais e não pode entregar seu poder para uma teocraciazinha de merda. Que ela estava vencendo e iria tornar o mundo um lugar melhor, mais seguro, um lugar melhor e mais seguro para todos. Se as eleições de meio de mandato estão na cabeça dele, acho que ele comete um grande erro. Então vamos esperar para ver, mas está claro que Trump não quer ficar de mãos atadas na segunda parte do seu primeiro mandato após as eleições de meio de mandato. Ele não quer estar numa situação em que está sendo alvo de impeachment e tem que lidar com todas essas coisas no Congresso e que seus principais funcionários estão sendo alvo de impeachment. Sabemos o que pode acontecer se ele perder o controle do Congresso. Agora, a verdade é que, pelo que eu entendo, as chances dele perder o Senado, quero dizer, são teoricamente possíveis, mas a maioria dos especialistas acredita que isso não vai acontecer. A Câmara dos Representantes é a casa de verdade, o que significa que ele realmente não pode sofrer impeachment, porque o Senado é quem tem que aprovar o impeachment dele. Ainda assim, é tempo e esforço, lidar com o Congresso é mais difícil, e ele preferiria usar esses 2 últimos anos para deixar um impacto histórico. Concordo que se ele tivesse obtido uma vitória significativa contra os iranianos, isso teria ajudado eleitoralmente. Mas ele vê coisas que nem você nem eu vemos. É possível que ele tenha pensado que não haveria uma solução rápida? Talvez ele tenha escolhido uma estratégia de desgaste, com pressão econômica e militar, e que, no fim das contas, funcionaria, mas talvez não até novembro. Eu diria algo aqui que acho que precisa ser dito. Se vamos entrar agora em um período de 60 dias de calma, teoricamente, para ver se eles conseguem fechar esse acordo. E como eu disse antes, acho que sem pressão, sou muito cético se vai ser possível fazer com que os iranianos concordem com coisas que eles não aceitaram até agora. Se teremos 60 dias de calma, surge a dúvida. Como aproveitá-la? Vou dar um exemplo. Você pode construir e expandir os oleodutos do Golfo que atravessam a Terra até o Mediterrâneo ou para outros cursos d'água para limitar o poder do ponto de estrangulamento iraniano sobre o fornecimento de petróleo. Você está usando esse tempo para, caso voltemos a lutar em breve, estarmos mais preparados para as ameaças iranianas? Não há razão para esse ponto de estrangulamento. Oleodutos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos levavam petróleo e gás para fora da região, mas não eram bem desenvolvidos. Agora, nos próximos meses, antes de voltarmos a lutar, vai haver a criação de uma infraestrutura que reduza a capacidade do Irã de manter o mundo refém nesse ponto de estrangulamento energético? Você citou as eleições de meio de mandato. Vamos falar das eleições em Israel que se aproximam. Então, muito rapidamente, porque chegamos ao fim do nosso tempo, é que dissemos na semana passada e na anterior. Bem, quando nos encontrarmos para o podcast da próxima semana, teremos uma data para a eleição.
Ainda não há data para a eleição em Israel. Mas, dito isso, sabemos, por um processo de eliminação, que provavelmente estamos falando da segunda metade de outubro, o que significa que o Knesset terá cumprido um mandato completo. E parece que, e essas são as datas para anotar, ou 20 ou 27 de outubro, essa é a aposta mais provável. Eleições israelenses 20 ou 27 de outubro. Poucos dias antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Não, talvez. Fico pensando, isso é realmente muito interessante. Ok, bem, com essa nota deprimente, ou talvez você não esteja deprimida, mas eu estou muito brava e deprimida com isso. Nós vamos nos reunir novamente na próxima semana. Estou ansioso por isso. Quero deixar uma última frase e um toque de sabedoria caseira em ritmo de reggae. Nunca é tão bom quanto parece, nem tão ruim quanto parece. Bem, eu não concordo com isso, aliás, mas a propósito, nosso próximo podcast será transmitido do JNS Summit, que acontecerá neste fim de semana e continuará na semana seguinte. Até lá.